Instalar. Oi, Tudo Nara, certo? Olá. tudo certo? Pode ficar com a câmera assim? Não. Não, se você quiser, eu fico com a minha assim também. Você prefere? Ué, é que aí eu não fico, não preciso ficar segurando. Mas você que sabe o que que é melhor aí. Ah, não, é com a X Tá de tudo lei. bem? Não, vamos virar. Tá escuro Olá, aqui, pessoal, boa parece. noite. O Oi. pessoal já tá chegando. Eu vi Dona Sejana aí. É, botando aqui para gravar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aí mais uma live com a querida Nara. E eu. Boa noite, pessoal. Karine, Fabrícia, pessoal que tá chegando. Boa noite, Thalita, Vânia. Só um prazer estar com vocês de novo aí. Nara é uma excelente profissional, psicóloga organizacional, uma grande amiga e grande parceira. Já tem um cadinho de tempo, né, Nara? Tem uns anos, né? Já tem um cadinho de tempo. É uma honra, viu, ter você com a gente aqui para falar um pouquinho sobre isso, sobre essas questões aí de comportamentais também, né? A gente está muito, eu particularmente, muito no mundo legalista da coisa, mas acho que a gente precisa tirar um tempinho para falar um pouco sobre isso também, porque tem gerado muito impacto, né, nas empresas, nas relações e não deixa de afetar também as questões legais, as questões financeiras, né, o planejamento não só das empresas, mas também o momento de planejar carreira, né? É um ano doido. A gente já começou a brincar de que o ano acabou, já perdeu a graça. Mal Parece começou, que a gente ele já tá acabando ele. parece que ele não é produtivo, né? Todo mundo querendo que acaba Mas, logo. exato. Mas eu tenho certeza que ainda vão acontecer coisas boas e vão ter oportunidades também, né? A gente precisa estar Sim. antenado. Então, Nara, a gente pensou esse momento para falar um pouquinho sobre tomada de decisão, né? É, em relação ao empresariado, a gente vê que é um momento crítico, se tomar decisão num momento normal já é complicado, né? Exige planejamento, exige cuidado, discussão. Imagina agora, tudo tem que ser muito rápido, é tudo muito incerto, né? E, e você aí com toda a sua experiência também com gestores, né? Apesar de psicólogo, você também tem uma formaçãozinha em administração de empresas, né? Uma especialização nisso. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como que você tem percebido isso, você que lida com altos executivos, né? Como que você tem enxergado isso aí? Bom, Aline, primeiro fico muito feliz de estar aqui, né, com você, que é uma parceira de tantos anos, falando sobre esse tema, até porque eu vejo isso um pouco como uma de responsabilidade social mesmo. A gente está todo mundo tendo que dividir o máximo de informação possível, porque é uma situação difícil para todo mundo. Não tem ninguém que está ganhando, né, de alguma forma. Lógico que Uhum, algumas sim. empresas talvez estejam se despontando, né, como o próprio Zoom, que todo mundo está falando. Porém, Empresas de tecnologia, né? empresas de tecnologia às vezes se despontam mais, de entrega, né? iFood, essas plataformas. Uhum, Mas no fundo ninguém ganha, porque a economia em si não está legal, as pessoas não estão legais, então a gente precisa de alguma forma nos ajudar. E socializar, compartilhar informação é uma forma de se ajudar, né? Bom, como você falou, eu sim. sou psicóloga organizacional
Sou formada em psicologia, mas atuo em empresa desde sempre. Atuo em empresa e Uhum. em desenvolvimento humano e profissional com ênfase, né, em carreira. Uhum. E como que eu tenho percebido, né? Eu estou, assim, muito de olho no que está acontecendo, acompanhando de perto. E eu acho que a sensação mais, talvez, que esteja mais sendo dividida entre todo mundo é a insegurança. A gente está num momento de extrema insegurança. Ninguém tem uma resposta de como vai ser isso. Se isso vai terminar esse mês, mês que vem, ano que vem, ninguém sabe. A gente Uhum. tem muitas estimativas. Eu parei de ouvir estimativa, porque cada semana era uma de número de morte, de número Uhum. de infectado, números de economia. E a gente tem que acabar sabendo lidar e olhar para a nossa insegurança. E o ser humano não tem treino para isso. A gente não gosta disso. A gente tem uma ilusão de controle, de que a gente tem um controle sobre a nossa vida de alguma forma. Quando virou o ano e a gente começou colocando lá na nossa agenda todas as nossas metas, tudo que a gente queria fazer, a gente não contava com esse momento, que a gente chegaria dessa forma nesse momento. Então, Uhum. eu percebi que a primeira reação de muitos gestores, de muitos executivos, foi o pânico. Sim. Quem eu atendo de perto, infelizmente, a primeira reação foi o pânico. Então, eu acompanho muitos empresários e gestores, e a primeira coisa que eles me disseram, que eles me diziam era o seguinte: eu estou fazendo lista para saber quanto eu vou precisar demitir. Nem tinham Uhum. sentido ainda o que era a crise. E a gente sabe que rescisão tem um custo gigantesco. Então, imagina, você está disposto a colocar a mão no caixa agora para fazer um monte de rescisão, sendo que você nem está ainda entendendo o que está acontecendo. O pânico veio dos dois lados, né? O empresário em pânico, o gestor em pânico e o colaborador em pânico. Então, a gente em pânico, com o nível de ansiedade muito alto, com o nível de insegurança muito alto, a gente toma decisões que não são muito inteligentes, geralmente. Porque as nossas decisões Verdade. ficam extremamente afetadas, né, por essa Uhum. emoção. Então, a gente realmente está. Esse cenário que a gente está vivendo, tendo que lidar cara a cara com a insegurança, que é uma condição humana, e a gente nunca pensa sobre isso, né? Só quando a gente tem cenários assim, muito catastróficos é que a gente pensa que realmente a gente não tem controle sobre nada. E a gente nunca tem, como ser humano, mas agora Uhum. isso está muito claro. Então eu vejo que as decisões, tem muitos empresários, muitas pessoas que estão tomando decisões de repente de forma muito pouco racional. Que exemplos eu posso dar disso? Demissões em massa, sendo que às vezes, se você pega um programa desse do governo, seria melhor para você. Se você vai numa linha de crédito, é melhor para você. Se você consegue dar uma variabilidade aí no seu negócio, é melhor para você. Então, assim, antes de pensar, já tem um custo muito elevado e uma perda de mão de obra qualificada. Isso é uma coisa que eu percebo. Outra coisa que eu percebo, né, dos gestores, além de não ter uma boa comunicação com a equipe, porque na minha concepção, e eu não estou falando só por mim, eu estou falando em nome de toda uma ciência, a gente precisa ter uma comunicação muito clara com os nossos colaboradores. Aquela coisa de ficar escondendo o que a gente vai fazer, isso não é legal, isso não agrega, isso não aproxima. Então, o que eu percebo? Muitos empresários, gestores, eles estão pensando em algumas ações, mas não conseguem, de fato, passar essa informação para o funcionário. E ele fica mais inseguro do que ele já está. Então, eu percebo que o pânico está atrapalhando nessas tomadas de decisões e na comunicação interna, que está sendo extremamente afetada. O empresário ele não precisa saber o que fazer, mas ele precisa falar para o funcionário, porque ele não sabe o que fazer. Precisa falar, olha, a gente está no começo da Exatamente. crise. Assim, envolver mais pessoas, diversificar, né? Envolver mais Ouvir, né, todo pessoas, mundo. exato, exatamente. Ouvir outros pontos de vistas, né? Isso. Porque, de repente, engajar aqueles líderes mais maduros também, né? Mas esse é o ponto-chave, principalmente envolver mais pessoas, sair ali daquela liderança fechada, da alta direção, talvez, né?
E começar, Uhum. porque assim, igual a Selva falou, né? Não tem análise SWOT que identificou isso. Imagina, eu A queria gente, tanto. Eu ia achar assim, um gênio, alguém que colocou isso na análise SWOT, Selvinha. É verdade. Isso aí eu acho que nunca a gente existiu. fala, a gente sempre fala em planejamento de avaliar cenários, prever cenários, mas eu nunca vi alguém prever o cenário de pandemia, a não ser talvez o pessoal da saúde, né? Mas É, do talvez no mundo contrário, oriental, na China, né? Que eles já passaram isso, por isso algumas vezes, mas a gente aqui, pra gente, estava totalmente fora de cogitação. exato. Então, assim, uma das coisas assim que a gente que eu observo assim é que falta também esse envolvimento, como você falou, envolvimento de outras bancadas, digamos assim, né? De outras áreas, que talvez estão ali na operação de perto e conseguem dar sugestões muito mais não, eficientes né? Que Uhum. somem ali nesse momento. Uma outra Sim. coisa também que eu percebi, assim, a gente falando da nossa realidade a nível Brasil mesmo e tal, na Uhum. grande maioria dos estados e cidades, é claro que a gente tem regiões que estão mais avançadas nesse sentido, né, a região sudeste, mas as empresas estavam muito preparadas para o mundo online também, né? Apesar da Isso. gente estar falando de tecnologia o tempo todo, de web o tempo todo, o mundo conectado, a gente percebeu que pegou de surpresa muita gente, muita Muita. gente. Então, Eu não sempre. só a autogestão, mas também os líderes, né? Os líderes ali, os Isso. gerentes, os Não, ninguém supervisores. estava preparado para fazer gestão remota. E eu brinco que todo mundo fala disso, mundo VUCA, mundo muito volátil, o mundo do trabalho vai Uhum, mudar, mas na verdade ninguém acreditava muito nisso. Todo mundo falava nisso, mas ninguém acreditava, ninguém colocava muita energia, né, nessa mudança. E eu até sim. vi num jornal esses dias que eu achei fantástico, uma análise que um historiador, o Eric Hobsbawm, ele disse que o século XIX acabou no final da Primeira Guerra. A Primeira Guerra terminou em 1918. E aí dizem, né, já os futurólogos, os historiadores já estão dizendo que o século XX está terminando depois do Covid-19. Que realmente a gente está mudando para o século XXI agora. E tudo Uhum, de forma muito acelerada. Todo mundo que pensava um dia em talvez trabalhar home office, mas ainda tinha vários medos envolvendo isso. Será que o pessoal vai trabalhar mesmo em casa? Será que o rendimento vai ser o mesmo? Já teve que colocar. Eu me lembro, né, que eu, dando consultoria para uma empresa, na primeira semana quando começou a ser falada a quarentena, que Goiás até saiu um pouco na frente e tal, eles falaram assim, a gente precisa ver. Eu falei, olha, vamos preparar para home office. Eles falaram, não, não vai chegar nesse ponto. Eu me lembro de ouvir essa frase, não vai chegar nesse ponto. Isso foi o mínimo, foi a uhum, primeira coisa que uhum, aconteceu. Então, quando fala assim, teletrabalho, não gosto muito do termo home office, porque a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? Pode trabalhar da fazenda, pode trabalhar de casa, pode trabalhar da rua. uhum, Mas quando a gente fala de teletrabalho, existem algumas questões aí muito interessantes que os gestores precisaram se preparar. É muito mais fácil a gente gerir uma equipe olhando para ela. A comunicação flui de forma mais natural, os gerentes sentem que eles estão trabalhando mais, que eles têm controle sobre o que eles uhum. estão fazendo. Agora, essa insegurança de gestão vai ficar muito, muito óbvia. O pessoal já não sente mais que tem os funcionários ali por perto, que sabe tudo que está acontecendo com a equipe. Então, dá um sentimento de abandono mesmo no gestor. Porque o gestor ele tem essa função de agregar a equipe toda, acompanhar como um todo ali a Uhum. equipe. Então, talvez ele seja o membro da equipe que mais sofra com essa mudança geográfica aí, né? Então, esse Sim. espalhamento geográfico. Então, tá todo mundo realmente, todos os gerentes procurando informações, como eu vou fazer gestão dessa forma, né? É uma mudança de chave. Sim, e até pegando aí, continuando esse raciocínio do teletrabalho para a liderança, eu percebo também, e é uma percepção acho que geral, porque assim, é uma opção bacana para N tipos de atividades, mas como é novo para todo mundo e a gente percebe uma ansiedade generalizada, né, por vários aspectos, e no caso da liderança, às vezes o líder é o mais criticado, né? A gente vai É, falar também, é claro, do que
como isso afeta também os colaboradores. Mas é que eu quero fazer só um adendo rápido. Às vezes a gente critica muito, porque ele me cobra o tempo inteiro para ficar conectado o tempo todo, ou ele quer que eu responda na hora, ele quer exercer um controle para saber se eu estou trabalhando, porque eu estou longe dele. Mas para o líder também é anormal isso. Ele também está tentando se adaptar a tudo isso de alguma forma, Tá. né? Na verdade, o líder está sendo criticado por todos os lados, né? Tem uma demanda em cima da empresa, em cima dele, e tem uma demanda da equipe em cima dele, e tem até uma Uhum. própria. Eu acho que a gente tinha uma certa. A gente não acreditava, uma certa. Como é que eu posso dizer? Uma descrença mesmo, né? Uma falta de acreditar que o teletrabalho funcionaria. Em casa a gente conseguiria trabalhar da mesma forma. Então, as pessoas não acreditavam muito nisso e de repente começaram a ter que fazer. Então, realmente o líder ele começa a ser muito pressionado nesse sentido, porque se der alguma coisa errada, a culpa é dele também, digamos assim, né? Ele responde pela equipe. Então, ele fica ansioso em saber tudo que está acontecendo. Mas isso, Uhum. depois, com o tempo, essa ansiedade vai baixando e o líder consegue ficar, entender que a equipe tem uma autonomia e um nível de responsabilidade que conseguem responder ao desafio. O líder entende que a equipe é mais responsável e mais autônoma do que ele imaginava. Então, eu vejo que tem surpresas muito, muito boas aí nesse sentido. Em relação ao colaborador, mesmo a gente percebe ansiedade, medo excessivo, um estresse excessivo, às vezes até crônico, né, de ficar com pânico, olhando notícia o tempo todo. O que está no teletrabalho, também a gente tem visto pesquisas Sobrecarregado. recentes sobrecarregado com aquele peso de que ele tem que mostrar serviço mesmo à distância para ver que a empresa precisa dele, né? Isso Uhum, deve mexer muito com o psicológico da pessoa. Ela está em família, tendo que se adaptar ao ambiente familiar também, fazer essa uhum. conciliação. Filhos fora da escola, gente, deve estar sendo muito punk. Eu já não estou mais no home office, mas é um momento que a gente precisa exercer muita empatia de todos os lados, eu Exatamente. acho. Assim, eu vejo que tem categorias que estão sendo mais afetadas ainda, né, nesse sentido. Trabalhadores, assim, de todos esses cenários que você descreveu. O primeiro cenário, né, que você falou, que estão reagindo mesmo com pânico, com insegurança, aquelas pessoas que estão trabalhando, mas que estão extremamente preocupadas. A preocupação, ela é necessária. A gente não pode negar o problema. Não adianta, né? Seria uma forma doente de ver o problema e dizer, não, eu vou trabalhar tranquila, nada me pega, nada pega minha família. Eu sou super a favor do otimismo, da fé, do pensamento Uhum. positivo, mas o problema precisa ser encarado como um problema. E a gente está vivendo um problema, ponto final. Então, a gente precisa tomar algumas atitudes bem racionais. Eu convivo com pessoas que estão no grupo de risco, eu faço parte de um grupo de risco, sim ou não, e aí isso vai motivar algumas escolhas, né, que eu venha a fazer. Se Uhum. caso eu não, se eu sinto que eu não vou estar colocando ninguém em risco, nem me colocando em risco, trabalhando, então eu preciso seguir todas as orientações de segurança, de saúde, mas sempre tentando, uma coisa que eu tenho falado muito, né, em palestras sobre esse tema, é que é o seguinte, a crença de autoeficácia é algo que ajuda muito a gente nesse momento. O que é a crença de autoeficácia? É a gente procurar na nossa mente, no nosso cérebro, algo que nos mostre que na nossa história a gente já passou por momentos de muita dificuldade e a gente conseguiu superar. Todo mundo, se procurar, vai encontrar alguns momentos que a gente pode citar sobre isso, né? Tá certo que agora a gente está passando isso como humanidade, todo mundo junto. Mas de forma individual, a gente já passou por isso em alguns momentos. A gente já passou por desemprego, por Uhum. insegurança, por falta de grana, por, sei lá, insegurança familiar, doença, e a gente conseguiu superar. Então, talvez, lógico que a gente está passando por isso numa dimensão, como eu falei, coletiva, mas é importante que a gente pense o seguinte: eu já passei por problemas e consegui superar. Dessa vez,
eu tenho as ferramentas e tenho as estratégias para isso. Eu só preciso pensar sobre isso de forma racional. O sentimento vai vir de insegurança, de medo, de pânico, vai vir. A gente tem que acolher esse sentimento, entender que ele existe, mas a gente tem que conseguir também pensar, a gente tem que conseguir planejar, a gente tem que conseguir criar estratégias para funcionar, mesmo ele existindo. Senão a gente faz o problema ficar muito maior do que ele realmente é. Eu li um artigo essa semana que das vítimas de Covid, da Covid-19, tem várias comorbidades acompanhando essas vítimas, né? As pessoas que foram infectadas ou que estão na linha de frente. Então, 55% dessas pessoas estão sendo acometidas por problemas sérios de ansiedade e estresse e 30% por problemas de depressão. Então, isso é muito sério. Além do problema de saúde, a gente ainda está tendo um problema assim, gigante de saúde mental nesse momento. Então, a gente não pode deixar... Tem muitos profissionais que estão fazendo um trabalho lindo de atendimento, tem profissionais que estão fazendo atendimento psicológico online, por telefone. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para buscar esse equilíbrio e deve realmente ser feito. Porque a gente precisa disso, porque não é um momento fácil e, ao mesmo tempo, precisa colocar a cabeça no lugar. E tem alguns profissionais que realmente estão sobrecarregados neste momento. Eu diria que os professores estão assim, eles estão em casa, tendo que cuidar de casa, dos filhos, porque estão em isolamento social, muitas vezes não tem quem ajuda, e estão tendo que se reinventar enquanto profissionais. Os médicos e profissionais de saúde, que estão trabalhando dia a dia, cara a cara com o problema e com o risco. Além disso, estão fazendo telemedicina, coisa que eles nunca fizeram, então também é uma coisa totalmente nova. Os profissionais de delivery, de entrega, né? Muitas vezes o pessoal que ficou desempregado migrou para delivery, pessoal de restaurante, eu vejo muitos garçons que agora estão fazendo entrega. Então, também é uma mudança de desenho do trabalho gigante, né? Então, tá todo mundo se desafiando. Estando no emprego ou buscando criatividade em coisas novas. Junto com essa insegurança, vem também essa pressão, essa sobrecarga, essa necessidade de produzir mais, de estar útil no mercado. Então, não é um momento fácil para os profissionais, para o mundo profissional, né? E a gente precisa de muita tranquilidade, muita flexibilidade, muito treino cognitivo. Eu gosto muito de falar isso, que é a gente sempre colocar pensamentos diferentes, buscar olhar, ter um olhar pela sua história, tanto do passado quanto do futuro, que vai te ajudar a tomar boas decisões. Legal. E eu queria que você falasse um pouquinho, Nara, assim, para o pessoal, algumas dicas, assim, para que esses líderes consigam se adaptar melhor a esse cenário, sabe, com suas equipes. Não só de teletrabalho, porque a gente tem equipes no presencial também, tem muita gente trabalhando, né? E aí já pegar o gancho e falar um pouquinho também sobre como manter um bom clima organizacional nesse momento. Legal, vamos lá. Bom, a primeira coisa, o líder, o gestor, ele tem que entender que ele está lidando com gente, com vidas, não é robô. Então, as pessoas ficarem inseguras e tensas é natural. Ele precisa acolher isso, conversar e levar isso em consideração. Seguir, além de tudo, né, todas as orientações aí, sanitárias, médicas, para que as pessoas consigam reduzir o nível de ansiedade. Outra questão, o líder precisa trabalhar muito a confiança na equipe, porque agora é hora de dar autonomia para quem está em teletrabalho. No teletrabalho, a gente não consegue acompanhar detalhes do método de trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito. Por exemplo, eu estou em teletrabalho e tenho uma funcionária minha que é analista de seleção, e ela está fazendo as seleções. Eu não consigo saber o que ela está fazendo agora, daqui 5 minutos, daqui 1 hora, acompanhar, fazer essa liderança marca-passo, né? Passo a passo aí. O teletrabalho, ele não dá essa possibilidade. E isso é uma coisa boa, porque se a minha funcionária quer fazer entrevistas agora, ou 4 da manhã, ou 8 da manhã, ou na hora do almoço, é muito difícil eu conseguir controlar a hora que ela está fazendo. Mas, então, por isso, eu preciso desapegar
de acompanhar os pequenos detalhes da metodologia de trabalho dos meus liderados. Eu preciso focar agora na entrega, no resultado. Todo gerente de pessoas, neste momento, tem que investir em conhecimento de processos e de projetos. O gerente de projeto é assim, ele descreve como vai ser o projeto, o que tem que ser feito, quem vai fazer o quê e qual vai ser a entrega. E aí ele acompanha para que haja a entrega no final de tudo. O gerente agora, o foco dele tem que ser na entrega. Quando está em teletrabalho, isso é mais óbvio. Quando está ainda no trabalho presencial, pode levar isso para o dia a dia dele, entendendo que vão haver mais dificuldades. Às vezes, uma semana, algumas pessoas se ausentam para não causar aglomeração, ou tem mais faltas porque não tem quem fica com os filhos. Então, esse foco na entrega hoje, ele é mais óbvio. A gente precisa desapegar do passo a passo para o resultado final. Uma outra questão é que eu vejo que as equipes elas ficaram muito carentes, né, de contato social. As pessoas gostam de ir para o trabalho, de ver os colegas, de conversar. Por mais que tenha ganhos, você não estar em equipe presencial, por exemplo, você não precisa pegar trânsito, de repente pode dormir até um pouco mais tarde, ou pode trabalhar de forma mais confortável, junto com a sua família. Tem ganhos, mas também tem algumas perdas. E essas perdas é a perda mesmo do contato social. De ver os colegas falar de coisas diferentes. Então, tem Compartilhar experiências de uma maneira mais rápida também, né? Até desabafar sobre as coisas Isso. do dia a dia. Nossa, tá muito difícil o fechamento dessa folha esse mês, tá tendo esse problema, meu Deus. Até falar disso. No presencial, a gente tem uma percepção do que está acontecendo, A gente né? vê as Consegue carinhas, captar. falar, olha só, eu tô vendo que o fulano ali tá meio estressado, vou conversar com ele. Agora o gestor não tem essa possibilidade. Então, ele precisa agora, de forma formal, gerar momentos para estabelecer encontros com a equipe, mesmo que seja digital. Tem um exemplo que falei muito sobre ele assim, em vários momentos, né? Que eu achei muito legal, que é o happy hour virtual, que algumas equipes eu até já vi fazendo, que é o seguinte: o pessoal na sexta-feira, às 17h30, sei lá, cada um pega um lanche, aí eles já mostram lá, né? Entra na ferramenta de compartilhamento, aí um com a Coca-Cola, o outro com chopp, o outro com um Big Mac, e aí o pessoal começa a interagir, falar como é que foi a semana, o que fez, o que teve de problema. É uma coisa que pra gente hoje parece estranhíssima, mas tudo que a gente tá vivendo parece estranhíssimo. E a gente não precisa, não dá pra gente encontrar cara a cara, então a gente precisa de procurar formas de nos unirmos, né, de outros métodos. Esse é um método. O uso de documentos compartilhados também agora é uma forma de sobreviver, né? A gente ter planilhas compartilhadas aí para cada um relatar um problema, mudar alguma coisa, fazer esse acompanhamento essa gestão remota, mas em tempo real. Então, todas as ferramentas que a gente puder ter para melhorar a comunicação, melhor. E tudo que a gente puder fazer para possibilitar uma conversa, uma troca de ideia, mesmo que seja em ambiente virtual, ótimo. Tem uma outra técnica que eu achei legal, que é o seguinte: como a gente está afastado, né? Quando a gente vai fazer reunião virtual, a gente pode, por exemplo, mandar uma pergunta para a equipe, porque eles perdem muito a voz. Porque quando a gente faz uma reunião virtual, não sei se você já participou de algumas, a gente parece estar falando sozinho. Porque aquilo foi feito com foco na tarefa. Vamos falar aqui dessa tarefa. Vamos falar aqui do mês. A gente não faz uma reunião assim para falar de outras coisas. Então, as pessoas já vão com foco muito de tarefa. Então, eu, às vezes, mando algumas perguntas e no começo da reunião, antes da gente começar a falar da tarefa, falar, olha, gente, e aí? O que vocês acharam das perguntas que eu mandei? Eu queria que cada um falasse alguma coisa sobre isso. Ou então, se a equipe é muito grande, pede para eles responderem mesmo ali pelo Google Forms, para você ter uma noção do que está passando na cabeça deles. Aí, na hora de falar, você consegue até dar um feedback. Eu tenho percebido, por exemplo, uma coisa que foi nova para mim, quando você tenta detectar um problema no processo.
Antes, isso era mais fácil, esse brainstorm. Você junta a equipe, cada uma fala uma Uhum. coisa. Não, eu tô vendo, eu acho que é isso, eu tô vendo esse tipo de problema no sistema, isso tá dando algum, sei lá, eu tentei dessa forma e não deu certo. Então, o brainstorming vai acontecer de forma natural até você chegar, não, é esse ponto aqui que tá o problema. Então, se a gente não Uhum. faz esses encontros e põe as pessoas para falarem, né? De repente utilizando outras tecnologias, mas a gente precisa ter uma aproximação, mesmo que seja virtual, para compensar esse afastamento social. Porque as ideias, elas surgem assim, é na interação. Então, a gente não pode, o gestor não pode perder essa interação. E também fazer Bacana. escolhas mídias para serem utilizadas. O WhatsApp, eu sinto que ele está estressando as pessoas, porque é muito WhatsApp, é muito grupo, as pessoas falando o tempo todo. Então, é tão desgastante que a gente já põe no silencioso, já nem sabe mais o que tá passando ali no WhatsApp mais. Então, ele já está sendo um instrumento, assim, para ser usado em situações muito específicas. Então, a gente precisa também escolher mídias novas. Nara, o Pedro está perguntando assim, ó. Estamos fazendo uma videoconferência, porém as pessoas colocam uma fotografia, elas bloqueiam a câmera, os antissociais. O Olha, que eu fazer? sei, eu dou aula, né? Então imagina, aula remota, não é aula EAD. Então eu fico presencialmente, né, ali na câmera 20 horas, né, do final de semana. E a grande maioria, eu esses dias ouvi de uma professora e eu repito, eu dou aula para letras, né? Porque às vezes quando não coloca a foto, fica lá assim, AN. Eu tô dando aula para Uhum. essa galera, que eu não tô vendo a cara. Mas quando eu coloco eles para participarem, eu entendo o seguinte: talvez eu faça muita pressão, aí eles abrem a câmera, eu vejo que tá um deitado na cama, sem camisa, o outro sentado de chinelo. Então, assim, eu percebo que as pessoas às vezes não participam porque eles não estão preparados. Isso é uma Tem uns que memes, né? Você na eu já reunião do vi trabalho, cada todo coisa. engomado. Você E no só de online, desse todo jeito. Só descabelado. a camisa linda e a meia, igual eu tô aqui, né? Só de meia, por causa do frio. Então, realmente, eu acho que as pessoas muitas vezes não estão preparadas. Mas é importante, Uhum. eu pelo menos quando vou fazer alguma reunião que é importante essa interação, eu tenho até uma palestra amanhã e eu dei esse comunicado, falar, gente, todo mundo preparar para abrir a câmera. Eu já passei antes no grupo de WhatsApp. Todo mundo preparado para abrir a câmera. Porque senão eles pensam assim, é só uma coisa para eu ouvir umas informações, então eu vou de qualquer jeito. É uma Agora, sensação de solidão de quem está ali fazendo a interlocução, porque você fica imaginando, será que ele realmente está me ouvindo? Será que ele está prestando atenção? Ou ele parece que tá deixou lá para falando do dizer que está nada, né? logado e foi lavar a louça? Não, eu tenho duas dicas que eu tenho utilizado, que eu gosto, além de avisar, falar, olha, eu vou pedir para ligar a câmera, então fique preparado. Além de falar isso antes, tem algumas coisas que eu gosto de fazer também. Por exemplo, tem uma ferramenta que eu uso que chama Mentimeter. É uma ferramenta de enquete na internet. Quando você coloca lá, você faz Uhum, seu, não precisa pagar, lógico que a conta paga, ela tem muito mais coisas, né? Mas nem precisa. Aí você coloca uma enquete, aí você coloca aquilo na reunião, né? Na- e aí cada um vai entrar no seu celular, no site, colocar um código e ele tem uhum, acesso às perguntas e responde. E as respostas vão sendo certo. mostradas em tempo real. Tem resposta tipo gráfico, sim, não, múltipla escolha, nuvem de palavras. Ah, com duas palavras me fala o que vocês estão achando dessa semana home office. Aí cada um insere duas palavras. As palavras mais citadas ficam maiores nas nuvens de palavras. Tal. Então eu uso essas ferramentas de enquete também. Porque, por exemplo, Legal. eu vou dar esse final de semana uma aula para 96 alunos. Impossível eu perguntar um por um o que, é que eles fazem. Nanana. Então eu uso ferramenta de enquete. Em reunião, também a gente pode fazer isso. Quando são temas, às vezes, mais polêmicos, que não dá para todo mundo falar, usa a ferramenta de enquete. Chama Mentimeter, é muito legal. E é muito Legal. autoexplicativo, dá para fazer muita coisa. E outra coisa, às vezes, eu solicito participação. Por exemplo, gente, eu não estou gostando dos resultados, tá? Eu não sei o que está acontecendo, já verifiquei com, sei lá, digamos que o tempo médio de seleção está muito alto.
Aí eu convoco as pessoas que trabalham com isso, vamos pensar o que está errado. Eu queria que cada um me falasse pelo menos 2 hipóteses. Aí eu já coloco assim, mesmo as pessoas que são tímidas, que não gostariam naturalmente Uhum. participar, já tem ali uma tarefinha de falar suas 2 hipóteses. Então, às vezes, a gente tem que ir trazendo mesmo eles para participação. Legal, muito bacana as suas dicas. O Alessandro perguntou: você percebe que as pessoas estão mais soltas online, aquelas que normalmente são mais introvertidas, ou elas permanecem introvertidas no Não online? sei, eu acho que demora um tempo para as pessoas se soltarem, porque é um meio de comunicação muito estranho. Eu quero falar olhando para você, mas aí eu sei que meu olho não aparece direito, eu tenho que olhar para a câmera. Meu raciocínio ele não é o mesmo se eu estou olhando para a câmera, e porque todo meu equipamento biológico foi feito para falar olhando no olho de alguém. Então, Uhum. realmente, a gente até se acostumar com o online demora, né? A gente precisa de um tempo para isso. E eu vejo, eu sofro muito, tenho muita empatia pelas pessoas que não são nativas digitais, digamos assim, né? Que não têm a facilidade de mexer com tecnologia mesmo. Porque pra gente tem umas Uhum. coisas que são muito bobas, assim, nessas Uhum. ferramentas de videoconferência e nesse tipo de gestão. Agora, os gestores que não têm essa fluência, eles estão entrando no estado de tensão muito maior, eles já estão se sentindo obsoletos agora. E o que eu tenho para dizer para eles é o seguinte: tem que ter persistência, porque infelizmente eles não estão conseguindo ter nem treinamento presencial. Até o treinamento é utilizando ferramentas que eles não dominam. Então a gente precisa ter esse tipo de empatia também por essas pessoas que não são nativos digitais, digamos assim, para entender que pode ter esse tipo de insegurança e vai precisar de um tempo a mais para conseguir dominar, né, toda essa tecnologia. Nara, eu queria falar um pouquinho sobre a geração mais jovem. Eu sou jovem, mas eu já tô A lá geração nos Z. na década, já tô lá na década de 80 já. A Principalmente, geração Y é a mais. Quem está em cargo de gestão hoje, né? Os que estão comandando o mundo, é a geração Y. Mas a geração Z está não sei se eu, povoando aí. sei se eu tô comandando o mundo ainda não, mas eu chego lá. Nara, eu queria que você assim, nos passasse um pouco da sua percepção. Que apesar de ser uns meninos assim, desligados, né? É uma geração muito ansiosa, muito acelerada, que quer as coisas rápido o tempo todo. E eu percebo que é uma galera, principalmente quando a gente fala de aprendizagem, que tem uma proteção maior da lei, inclusive. Os meninos que estão entrando no mercado agora e de repente não conseguem, estão perdidos, porque eu vejo que os gestores dão atenção para as equipes fixas, para aquela galera mais pleno, sênior, que vai dar resultado de bate-pronto. E é um pessoal que está assim, largado mesmo. Largado. Principalmente, principalmente aqueles que estavam ali nos primeiros empregos, né? Alguns obrigados por serem menores de idade a ter restrições, muitos de baixa renda que não têm acesso efetivo a tecnologias, né? E que, assim, as empresas, basicamente, várias delas estão só esperando o momento para poder desligar, porque infelizmente ainda entende como um custo adicional, como um custo Uhum. penoso e pesado. E aí esses meninos deixam de ter oportunidade de se desenvolver, se Aprender, né? destacar numa profissão e Uhum. já era difícil antes, né? Já existiam algumas restrições, que uma outra coisa que a gente tem aprendido é lidar com essa geração, que é o futuro, então a gente precisa se adequar, precisa estabelecer meios de trabalhar com esses garotos, mas nesse momento, assim, qual que é a sua percepção, o impacto disso aí para a sociedade mesmo e na vida desses garotos? Então, esse impacto, ele não é muito democrático, porque a gente tem perfis muito diferentes. Assim, quando a gente vai falar é, desses jovens da geração Z no mundo do trabalho, nesse momento, né, nesse episódio de pandemia, eu percebo dois perfis. A gente tem o perfil, por exemplo, do jovem que teve estudou em boas escolas, tem um bom nível
aprendizado e tudo, digamos que classe média tal, e tá. Eu trabalho em empresa de tecnologia, né? Hoje eu sou gerente nacional de Uhum. empresa de tecnologia. Para a gente sobreviver nesse cenário é infinitamente mais fácil. E tudo que a geração Z gosta, esse cenário home office veio oferecer, que é a comunicação por mídias, rápida, focada na tarefa, eles com toda a flexibilidade de horário. Então, eles estão amando, estão rendendo. Tem muitos gerentes que já me falaram, Nara, eu não quero voltar à equipe presencial. Muitos gerentes já vieram me dizer isso. Então, ótimo. Agora, tem a parte, né, como eu falei para você, não afetou de forma democrática. Tem aqueles menores aprendizes que estão entrando no mercado, que de repente não tem computador em casa. A gente fala, vamos todo mundo trabalhar em home office. Não tem gente que trabalha presencial, trabalha em home office. É aquela coisa meio Maria Antonieta, né? Não tem pão, come brioche. Não é assim. Quem não tem nada, de repente não tem como trabalhar nesse sentido. Talvez sejam os maiores afetados, só estão seguros ali por uma questão legal, como você falou, porque não podem ser demitidos. Mas enquanto eles estão na empresa, o que eu oriento aos gestores é o seguinte, até por uma questão de necessidade de social mesmo, invistam em treinamento dessas pessoas. Não partam do princípio que eles não sabem nada. Não é porque eles não têm uma experiência, uma vivência prática com algumas atividades que eles não consigam aprender rápido, fazer e te surpreender. Então, mesmo com Uhum. medo, eu vejo muito isso. Você está lá atolado de coisa para fazer e na equipe tem um assistente, um auxiliar, um aprendiz que está em casa, tem as ferramentas que de repente mínimas para o trabalho, mas aí a gente Uhum. fala, você atolado fala, Aline, passa para o fulano fazer. Muita gente fala, mas ele é aprendiz, eu nunca ensinei isso para ele. Tenta, de alguma forma, passar essas informações. De repente você vai se surpreender. E de outra forma, a gente também não pode não levar em consideração que essas pessoas talvez estão se expondo mais ao risco, porque elas não têm outra opção e elas estão com muito medo de serem demitidas. Então a gente tem que entender que existe uma ansiedade maior, uma abertura maior para vivenciar esse risco. Mas o que eu posso dizer para os gestores é, se você conseguir de forma remota ou da forma com que a sua empresa está funcionando, pegar esse momento para ensinar isso, mesmo que você não confie 100%, dê atividades mais tranquilas, vá acompanhando de longe o desenvolvimento dessas atividades, mas deixar essas pessoas em casa, isoladas, ociosas, só esperando o momento para ser desligadas, isso é muito cruel. Verdade. O Pedro, eu acho, acho que é Pedro mesmo, ele tá falando, né? Legal, você tem seu café, sua cama, né? Sua cadeirinha, mas assim, será que é mais produtivo? Eu compartilho, além da minha equipe master aqui na Max Folha, né? Eu tenho a minha equipe aqui, que é o meu foco maior, mas eu tenho outras equipes de trabalho nas consultorias de empresas fora daqui. Eu já ouvi muitos falarem, Aline, também porque eu lido com equipes de DP, que é um perfil muito próprio, muito Muito específico. específico, muito específico. O pessoal fala, eu não acho que o foco não é a mesma coisa, o trabalho não rende, né? Então eu acho assim que é produtivo, como você já falou, para alguns segmentos e para Uhum. outros isso não vai ser 100% mesmo, né? De forma Essa. muito empírica, né? Eu não posso dizer que tem estudo sobre isso ainda. Pode até ser que tem, mas eu não conheço. Mas de forma muito empírica, eu diria que talvez os profissionais que mais têm ganhado com isso são os de tecnologia, desenvolvedores, que têm toda Uhum, essa tranquilidade, né? Já sabem os comandos e eles fluem de forma mais livre. Algumas equipes de vendas também, que eles têm feito muitas videoconferências, entrado em contato com os clientes dessa forma, e os clientes têm aceitado bem. Então, essas equipes de venda consultiva, que não é aquela venda presencial de balcão, também têm se destacado nesse cenário. As equipes administrativas depende do perfil. Quando a gente fala de DP, RH, financeiro, toda essa equipe meio, eu percebo assim que depende muito do perfil do pessoal. É,
o perfil de DP é um perfil mais conservador. Então, quando você tira ele do cenário que tem lá a impressora, o scanner, o sistema funcionando bem, ele Olha que precisa a gente daquilo. está indo olha que a gente está evoluindo, a gente está indo para o digital. É, a gente tá indo pro digital. Agora era a passos curtos, agora vai ser a passos largos, né? Eu entendo. O grande Rodrigo, nosso parceiro também da Consulcamp, tá perguntando, o home office veio para ficar? Veio, Rodrigo. Home office veio para ficar. E eu falo isso, como eu disse, né? Tem muitas equipes que já têm uma tendência a aceitá-lo de uma forma mais própria, mais natural. Muitos custos são reduzidos nesse sentido. E algumas atividades têm um custo muito reduzido. Por exemplo, para mim foi uma dificuldade muito grande a primeira aula que eu dei remota. Imagina, né? É uma atividade que a gente pensa que não dá para funcionar remotamente. E foi o final de semana inteiro falando com os alunos, e no final, no domingo, eu senti que foi muito legal. Eu costumava dar essas aulas tendo que viajar, por exemplo, a última viagem que eu fiz foi para Teresina, antes de sair de licença, né? Mas Então, é bom, né, ir para Teresina. olha, é bom quando você não viaja muito. Então, Verdade. eu estar em casa dando uma aula lá para o pessoal de Teresina foi, assim, muito marcante. Lógico que a presença, a gente perde muitas coisas, né, com a questão da ausência física, principalmente algumas coisas emocionais, mas os alunos têm visto isso com ótimos olhos. E isso vai impactar, por exemplo, na Uhum, mensalidade. uhum, Eu falei com um diretor hoje que me falou o seguinte: a equipe dele fica num local específico. Ele falou: eu não quero mais alugar uma sala para minha equipe lá, porque o pessoal está em home office e está sendo ótimo. Então as pessoas têm descoberto como é bom tomar café da manhã com a família, numa boa, lá já com o computador ligado, sabendo que. Então, assim, as pessoas têm descoberto que trabalhar em casa, se você conseguir se organizar, é muito bom. Uma tendência que eu vejo, que não é o home office puro, né? Talvez uma coisa mais híbrida. Você vai 2 vezes por semana no escritório e trabalha 3 vezes por semana em casa. Isso também é uma tendência que eu uhum, já vi várias pessoas dizendo. Então, o escritório acaba ficando um lugar mais rotativo. Você não precisa de ter tantas uhum, cadeiras. Você tem uhum, menos cadeiras ali, menos espaço, e isso acaba uhum, sendo rotativo. E as pessoas trabalham tanto de casa e utilizam o tempo que está lá para resolver aquelas coisas que seriam melhores mesmo presencialmente. aham. Agora, as pessoas Eu, têm que estar muito mais conectadas, né? sim, com certeza. E assim, acaba também, o Rodrigo pontuou também, que você também já pontuou isso diversas vezes aqui nesse tempinho que a gente está falando, que vão ter algumas atividades que realmente não vai ser produtivo. Então, cabe aí a cada líder, a cada gestão, avaliar se isso se adequa mesmo à sua realidade de negócio. Lembrando também que a gente começa a ter, a partir de agosto, mais restrições com a Lei Geral de Proteção de Dados, então tem que ter um cuidado, as empresas precisam ter um cuidado aí com essa questão de tecnologia, web, internet. Agora, Nara, o Insta derruba a gente, então a gente está caminhando para os últimos 10 minutinhos e eu não queria encerrar com esse tema, mas a gente continuou, assim, A gente falou o papo tanto. foi se desenrolando, não, o papo foi desenrolando de uma maneira bacana, mas eu quero muito falar desse assunto, que é como a empresa, como o gestor, como os líderes podem abordar nesse momento os colaboradores, no momento de desligamento. Então eu escuto assim muitas situações assim chatas mesmo da pessoa ser desligada pelo WhatsApp ou numa chamada de grupo de Meu WhatsApp. Ele está Deus. sendo demitido com mais de uma pessoa, duas, três, quatro, cinco pessoas. E aí ele não ouve a verdade, ele não ouve a sinceridade sobre o porquê que ele foi escolhido. E aí eu já li artigos que as pessoas criam problemas, né, de saúde mental, de ansiedade, depressão, porque não entenderam por que que eu fui escolhido nesse momento. Ou porque, até mesmo no caso que não é desligamento, mas de suspensão de contrato, que tem uma galera
enorme de contrato suspenso, tá? E muitos se perguntam por que que eu fui escolhido para ser suspenso? Eu não sou útil, né? Mas principalmente essa veia aí do desligamento, sabe? Sim. Então, Aline, acho que é muito importante, né, a gente falar sobre isso. Vou tentar falar rápido, já que a gente tem pouco tempo, mas eu queria deixar bem claro o seguinte: demissão é um evento muito estressante na vida do ser humano. Tem até pesquisas que mostram que está entre os 10 eventos mais estressantes da vida do ser humano, a demissão. Então, toda essa insegurança, esse estresse que a gente está passando, é também pelo medo de ficar desempregado, de ficar sem emprego. É algo muito sério. Eu já acompanhei ao longo da minha vida de RH, talvez, sei lá, centenas de demissões, e algumas pessoas reagem a isso de uma forma muito desequilibrada, e eu sempre falo isso: a gente não pode julgar essas pessoas, porque realmente é algo muito forte. O que eu sugiro? A pandemia, a crise econômica, o risco de quebrar, desestabiliza a gente, desestabiliza o empresário, desestabiliza o gestor, eu sei disso. Mas ele não pode ser uma desculpa para a gente desconsiderar o baque que é para o colaborador estar sendo demitido. Principalmente agora, que ele sabe que, sendo demitido, ele terá pouquíssimas chances de entrar no mercado nesse momento. Então, o mínimo que deve se fazer é olhar no olho do cara, mesmo que seja virtualmente, de forma individual. Eu compartilhei no Instagram uma coisa que eu achei, assim, um horror. Uma empresa, até uma afiliada CVC, que eu sei que as empresas de turismo foram as que mais sofreram com essa pandemia, mas ela juntou 126 pessoas num pátio e leu uma carta dizendo que estava todo mundo sendo desligado porque para continuar com eles e tal. Então, assim, eu fiquei muito chocada com isso. A gente não faz desligamento. Lógico que eu sei que é falta de informação, ninguém faz nada de forma pensada, né? Ninguém faz isso de forma pensada. Mas as pessoas, quando são desligadas, elas precisam, no mínimo, entender o que está acontecendo. E é um momento da gente agradecer aquela pessoa pelo que ela já fez. Pelos tantos dias que eles já acordaram e foram lá para minha empresa, e foram lá para minha equipe, e colocaram o suor do dia a dia dele ali, deixaram os filhos em casa e ficaram ali trabalhando até tarde, ajudando a bater as metas. Então isso não pode ser esquecido. A gente não pode, no pânico, né, de uma forma irracional, esquecer essa relação que a gente tem com o funcionário. E mesmo que esteja chegando próximo da demissão, eu gosto muito de falar isso. O próprio empresário, eu tenho duas pessoas aqui, duas domésticas, né? E eu sempre falo para elas, olha, enquanto eu tiver emprego, vocês estão empregadas. Mas eu não tenho garantias que eu vou ter emprego amanhã, depois de amanhã. Então, isso é algo que eu gosto muito de transparência, de clareza. Mas se eu falar isso para o funcionário, ele não vai diminuir sei lá, o trabalho, o desempenho. Quanto mais clareza, mais confiança. Quanto mais confiança, mais a pessoa está ali empenhada em fazer um bom trabalho. Então, Com certeza. tanto na iminência da demissão quanto na demissão, a empatia tem que se sobressair. A gente precisa, no mínimo, olhar no olho, mesmo que seja por conferência, e falar: olha, eu tentei de todas as formas, eu preciso tomar uma decisão nesse momento, e a decisão teve que ser essa, mesmo não sendo a que eu gostaria que fosse. Então, realmente, a gente precisa se colocar no lugar do outro e fazer essa aproximação, mesmo que seja para uma má notícia, né? Legal. Nara, eu só tenho que te agradecer. Imagina, Foi um papo super prazer. Legal. Adoro falar disso. Não de demissão, né? Mas de preparar Não, o país. no contexto geral. Agradecer também a galera que participou aí com a gente. A live vai ficar gravada. A gente está gravando também para colocar no nosso canal. Bacana. Só te agradecer pela parceria de sempre. Conte comigo também, porque precisar, que eu puder te atender, né? Eu conto sempre, há muitos anos. Você com a Max Folha. Legal. Pessoal, é isso. Uma boa noite para vocês. Obrigada, gente, por todo mundo que participou. Eu vi aí umas perguntas nos comentários. Eu não consigo Eu acho que ler eu e falar ao mesmo tempo. consegui. Acho que eu consegui te transmitir todas as perguntas.
que chegaram. Bom, Se o pessoal perguntar mais alguma coisa nos próximos dias, eu te replico aí, porque, pessoal, psicologia não é minha vibe. mas foi Mas ótimo. é isso Obrigada pelo aí. prestígio aí. Valeu, Aline. Vamos falar mais sobre isso. Beijo. Beijão, boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.